temos que ter o entendimento que, de uma certa forma, nós já estamos devendo alguma coisa para alguém. No caso, o marido já passa a dever para a sua esposa, e a sua esposa já passa a dever para o seu marido. A Bíblia diz o que lhe deve. Quando a Bíblia diz o que lhe deve ou o que lhe é devido, no original, no grego, significa dever dinheiro, dever ou estar em débito, ou aquilo que é devido, ou dívida. Portanto, a partir de quando você decidiu se casar, você adquiriu uma dívida. Quando falamos sobre deveres, prestamos mais atenção sobre o meu dever. Algum de vocês deve estar pensando, o que ele vai falar agora sobre deveres, né? O que eu devo cobrar da minha esposa, que ele vai falar que ela não fez para mim ainda? Nós temos esse desejo natural de querer cobrar dos outros. Mas na verdade, a Bíblia diz assim, Mateus 18 diz que assim, fala sobre perdão e misericórdia. Jesus nos ensina sobre a parábola do servo impiedoso. Houve um senhor e seu servo devia para ele, foi perdoado, mas esse que foi perdoado tinha um conservo que devia para ele, mas não teve misericórdia. E da mesma coisa com os nossos relacionamentos, com o nosso cônjuge, nós temos que todo dia estar movido em misericórdia. Na verdade, não haver cobranças um pelo outro. O julgamento do próximo, muitas vezes nós julgamos nossa esposa, mas na verdade a Bíblia diz assim, nós olhamos a trave que está no olho no nosso irmão, mas nós olhamos o cisco que está no olho do nosso irmão, mas nós não enxergamos o que é uma trave na nossa frente. Quero dizer também que o foco principal do nosso casamento, nossos direitos, nós temos direitos sim, mas principalmente nós temos deveres. Aí eu falo sobre o problema. O problema começou antes de você se casar. Muitos dos nossos casamentos foi consequência de uma realização pessoal. O que eu quero dizer aqui? Eu vou me casar para ser feliz. Ou outra, eu vou me casar para não ficar sozinho. Eu vou me casar para preencher o vazio na minha vida. Se você casou com esse problema, com esse conceito, com essa pretensão, você está totalmente errado. Porque na verdade, se eu me casar para ser feliz, eu estou errado. Ser feliz é estar na dependência de Deus. Mas eu falo assim, eu fui chamado, né? Meu pai faleceu, minha mãe casou, não deu certo. E pouco tempo atrás ela conheceu uma pessoa e veio a casar novamente, né? Eu falo que as pessoas perguntam, que legal, tua mãe vai casar? Eu falo, é legal porque não é com a sua mãe. Mas é com a minha. E nesse dia do casamento, minha mãe chamou eu para fazer a cerimônia. Puxa vida, logo eu, né? Aí estávamos eu perante o juiz que faz o casamento. Eu ao lado, tinha uma pastora que foi convidada, até eu falei, puxa, a pastora vai estar lá, vou deixar na mão dela essa função. Mas ela começou a ministrar o casamento, foi uma coisa engraçada, ela não conseguiu nem meio, nem começo, meio e fim, ela acabou a mensagem dela e passou para mim. E eu falei, e agora? Eu não estou preparado para falar nada. Todos aqueles convidados, o juiz, aquele que faz o casamento, já tinha detonado o casamento, que ele falou tanto problema que eles estavam tendo a partir daquela assinatura, que eu falei misericórdia, né? Um senhor acho que já está aposentando, e eu falei, e agora, né? E o Senhor me deu sabedoria. A partir de hoje, você se casa, a minha mãe Cristina morreu. A partir de hoje, a minha mãe Cristina se casa para fazer o seu marido Leno feliz. E Leno, você morreu para você mesmo. A partir de hoje, você casa para fazer a minha mãe Cristina feliz. E os filhos que eram dele passam a ser teus. E nós que somos teus filhos passam a ser dele também. Porque o casamento é renúncia. O casamento não é realização pessoal, mas é em fazer o outro feliz. E eu queria chamar a atenção sobre uma mentalidade que se diz mentalidade parasita.
E é uma mentalidade que tem destruído os lares, tem destruído muitos casamentos, muitos relacionamentos. A Bíblia diz assim em Provérbios 30, no versículo 15: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta água, de água e fogo, nunca diz basta. Ou seja, em outras palavras, hoje nós somos, quem sabe, uma sociedade, somos inseridos numa sociedade onde pessoas somente que não tem nada a oferecer, mas somente querem receber. E quanto mais querem receber, nunca chega, nunca basta. Ou seja, pessoas que vivem sugando as outras, pessoas que querem cada vez mais e nunca chega. O efeito disso causa morte. Eu falo sanguessuga, na verdade, para quem é veterinário aí, são organismos vivos que sobrevivem através de associações com outras pessoas, com outros animais. E esses acabam sendo mortos, sendo infectados através de vírus e bactérias. Isso também é no nosso casamento. Se você casou em ser feliz, em sugar do seu outro, do seu companheiro, do seu cônjuge, você, na verdade, você está matando o outro. E para você nunca vai chegar a uma satisfação, se você não ter o entendimento que nós devemos fazer o outro feliz. Ninguém deveria casar para ser feliz. Isso é mentira. O princípio bíblico fala: casar para fazer o outro feliz. Alguns exemplos na palavra de Deus, diz assim, Romanos 12: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Você não faz, muitas vezes a gente ouve assim, dentro de casamento. Eu tive esse problema não no meu casamento, mas na minha vida pessoal. Eu sempre procurei fazer o melhor para as outras pessoas. Eu sempre procurei me dedicar ao máximo para outras pessoas, sempre ajudando, de uma forma ou de outra. Mas eu nunca tive o reconhecimento. Eu questionava muito isso com Deus. Puxa, eu faço tanto com uma pessoa e daqui a pouco essa pessoa me puxa o tapete. Essa pessoa nunca reconheceu o que eu fiz. Sempre atitudes boas me precisa na hora que eu estou lá presente. Precisa sou eu. E a hora que eu preciso, vira as costas. Ou aquela pessoa que você sempre ajudou, você sempre apoiou. Aquela pessoa, na verdade, até taca pedra nas tuas costas. Fala mal de você. E eu ficava muito triste com isso. Até que eu tive um entendimento. Que as pessoas, nós não fazemos nada. Se for como nós somos cristãos, nós temos o entendimento que quando você faz por alguém, você não faz pensando em recompensa. Senão eu estou apresentando para vocês um evangelho de barganha. Jesus morreu por nós. Esse já foi o preço pago. Então eu faço por alguém porque eu tenho amor a Deus, não pensando que o outro possa me reconhecer em alguma coisa. Tenha esse entendimento. A nossa missão é fazer o outro feliz e não esperando o reconhecimento dos outros. E agora eu queria focar. A palavra de Deus nos ensina sobre buscar o interesse. Cada um cuide somente de seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pagar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana. E essa palavra, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Na verdade, Jesus veio para completar um plano de salvação. Nós não somos merecedores de nada. Ele já nos deu a oportunidade de herdarmos a vida eterna através dele. Mas através disso, através do nosso egoísmo, do nosso eucentrismo, a minha vontade dentro do casamento, eu acabo procurando os meus interesses, a minha vontade e matando o meu companheiro. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes nós homens com dificuldades, temos trabalho, temos a correria do nosso dia a dia, ainda nós temos algumas coisas para fazer a mais, e nunca pensamos às vezes nas nossas esposas.
e ocupamos o nosso tempo somente com nós mesmos. E você ainda acha que você tem que chegar dentro da sua casa à noite e exigir algo dela. Às vezes uma mulher que ficou o dia inteiro cuidando dos filhos, preparando as coisas para você, e você não teve tempo com ela. Então, nós temos que ter esse entendimento. O Evangelho não é algo egoísta, mas é algo que se doa. Conforme nós tivemos aqui outras ministrações dos anos anteriores, o Evangelho de Jesus é um amor ágape, um amor que se doa, um amor que não se espera nada em troca, um amor que não tem a recompensa. A obrigação devemos aprender a servir, e principalmente o nosso cônjuge, como toda a ordem de Deus. Em Mateus 7 diz assim: assim em tudo façam aos outros como que vocês queiram que sejam feitos com você. Esta é a lei dos profetas. E algo isso me trouxe uma lembrança. Eu era muito pequeno, mas eu sempre lembrei, quando meu pai ia me dar uma bronca, ele sempre usava essa frase: não faça com os outros o que você não queira que seja feito com você. E eu me lembro de uma situação, só para trazer, não é até parte do tema. Eu participei de um grupo, numa sociedade, alguns anos atrás, e de uma diretoria de um ramo da sociedade. E neste grupo tinha esses WhatsApp, e ali criaram um grupo do WhatsApp dessa sociedade. Na verdade era a Sociedade Rural de Umuarama, né? Colocaram o meu nome ali como vice-presidente, caí de gaiato. Quando eu fui para sair, não deu tempo, senão caía a chapa. E naquele grupo começou, tinha diretores, tinha mulheres também que trabalhavam no escritório. E até que a coisa é séria, a coisa continuou caminhando. E eu me lembro que um certo dia começaram a postar coisas que não me agradavam. Ou seja, coisas que não agradam a Deus. Começaram a postar alguns videozinhos pornográficos, eróticos aí. Como que eu fico chateado com essas coisas? Primeira coisa que apareceu, eu já saí daquele grupo. E eu me lembro que no outro dia tinha um leilão, e eu levei um gado, e lá se reuniu uma equipe da diretoria, alguns pecuaristas, pessoas conhecidas em Umuarama, vendiam o nosso gado à noite. Quando foi no outro dia para acertar, pegar cheque, fazer pagamento, essas coisas, tinha um grupinho tirando sarro nas minhas costas. E eu falei assim, quando eu cheguei, pessoas já velhas de idade, primeira coisa que eu pensei, puxa vida, como que eles podem ter esse tipo de ato, né? Abaixei a minha cabeça e eu falei, e agora, como que eu vou responder? Se eu falar da palavra de Deus, como que eu já sou apedrejado mesmo, eles vão acabar ficando com aversão à palavra de Deus. É mais um crente. E o Senhor me trouxe essa lembrança, o que meu pai me falava. Levantei a cabeça e falei, olha, muito me admiro. Vocês, homens barbados e grandes de idade já. Você tem uma esposa bonita, você tem uma esposa bonita. E meu pai me ensinou uma coisa de criança: não faça com os outros o que você queira, não queira que seja feito com você. Já pensou se a tua esposa está na tua casa e está lá vendo fotos no celular dela de marmanjões pelados? Você ia gostar disso? E essa palavra de Deus traz: tudo que não você queira que seja feito para você, não faça com os outros também. E é isso no teu relacionamento. A partir daí nós temos um entendimento, uma renovação da mente. E Deus nos ensina que nós temos que dar. Dar é muito mais importante do que receber. E Atos 20:35 diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos. E lembrando-se do próprio Senhor Jesus disse, grava isso na sua mente: a maior felicidade em dar do que receber. E eu gostaria, nessa primeira etapa, se vocês entenderam que a partir de tudo isso que eu te falei agora, o objetivo do teu casamento de ser próspero e feliz não é a sua felicidade, mas a felicidade do seu cônjuge. Quem aqui entendeu essa palavra? Amém. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Mais uma vez, você olhar para a sua esposa, de frente a frente, olhos nos olhos. E a partir de hoje nós vamos fazer um propósito aqui, vamos fazer uma aliança diferente no nosso casamento. Olhe para o seu companheiro e repita essas palavras junto comigo. A partir de hoje, eu faço um propósito com você
Eu morro pela minha própria vontade. E hoje eu vivo para fazer você feliz. Não vivo mais o meu eu, mas eu vivo você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, você não fez um contrato ou uma aliança comigo, não. Você fez uma aliança perante Deus. Que a partir de hoje o teu casamento não é para a tua felicidade, mas para fazer o seu companheiro feliz. Amém? Amém? Pode se assentar. Bom, até agora eu não peguei pesado. É que para ou continua? Vamos falar sobre os deveres do marido. Fala, Senhor. Maravilha. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos falar um pouco pesado com os maridos, mas eu não vou deixar a mulherada de fora, não. Eu vou procurar alguma coisa sobre papéis. O que é a minha função e o que é a função dela. Primeira função, marido, ser o cabeça do lar. A Bíblia diz assim, não há nada, quer ver? A Bíblia diz assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Quando nós falamos o homem é o cabeça do lar, ou o homem como um sacerdote do lar, muitas das vezes nós entendemos que o homem queira um reconhecimento dentro do lar, perante a esposa e perante os filhos. Mas muitas vezes isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque na verdade o seu papel de ser sacerdote, cabeça do lar, você empurra com a sua barriga e transfere esse papel para a sua esposa. E consequentemente isso, você não vai ter reconhecimento de ninguém. Ou seja, você não vai ter autoridade sobre a tua família. Não reconhecimento, mas vamos falar sobre questão de autoridade sobre a sua família, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Se você não faz a tua parte dentro do casamento como sacerdote, automaticamente você não vai ter autoridade sobre a sua esposa e seus filhos. A palavra de Deus fala assim, autoridade, como assim? Mas qual é a autoridade sobre o marido sobre a sua esposa? Existe uma transferência de unção. Quando você se casou, ou na nossa cultura, quando há um casamento, a esposa, a noiva, entra junto com o pai. E quando o pai leva a noiva até perante o marido, o noivo, e ele passa a sua filha para o noivo, ali é uma transferência de autoridade. Às vezes aqui no mundo, às vezes no mundo físico, nós não entendemos nada. Mas perante Deus, ou quando você está assinando no cartório, ou quando você está no casamento, perante a igreja, e aquele pai passa a sua filha para o noivo, aquela unção que tinha sobre o pai está sendo transferida para o marido. Isso não é uma unção, uma transferência de unção. Na verdade, agora quem que autoriza e quem tem a unção e a autoridade sobre a vida da mulher é do marido. E por que? Aí você fala assim, autoridade. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender, distinguir autoridade de autoritarismo. Autoritarismo é definido como, é usado errado como autoridade, ou seja, é um abuso. Significa assim, autoritarismo, um cara que é dominador, um cara que quer ter o poder, um cara que quer dominar a sua companheira. Mas na verdade, quando a gente fala sobre autoridade, diante da palavra de Deus, significa não dominar, nem ser servido, mas em servir. Quando você entende que a autoridade passada para a sua vida, do pai da tua esposa, para você, não está em você dominar a sua esposa, mas sim em servi-la. Essa é a verdadeira função da autoridade. A partir de agora, quem é responsável em cuidar daquela vida não é mais do pai dela, mas passa a ser de você. Governar a sua esposa não é dominar, mas é conduzir por meio de respeito. A palavra de Deus em 1 Pedro 5,3 diz assim:
não hajam como dominadores, que eles foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Mas daí, a primeira responsabilidade como sacerdote do lar, e isso pega muito na vida, nos nossos casamentos, é a sua relação sobre a vida espiritual. Muitas pessoas, eu até já participei de estudos teológicos, né? Quando eu estudava teologia, já tinha algumas doutrinas que queriam defender algo sobre isso, que a responsabilidade dos filhos estava sobre a esposa, mas na verdade tudo isso é balela. No nível espiritual, nós dizemos assim: a responsabilidade de você conduzir a sua família, a sua esposa e seus filhos, a chegarem até o céu e herdar a eternidade, é minha e de você, nós que somos homens. E hoje esse papel está muito invertido. Na verdade, quem está buscando o conhecimento da palavra de Deus, quem está orando, quem está intercedendo, unicamente, exclusivamente dentro da casa, a maioria das vezes é a mulher. E os homens ficam mais acomodados em ficar nas suas casas, ou interessados no seu futebol, ao invés de buscar cada vez mais a presença de Deus. Mas a responsabilidade de conduzir a nossa família a herdar o céu é nós, maridos, é nós, homens. E isso está muito invertido. Conduzir a família no temor do Senhor não é função da igreja, muito menos de ministério, ou da esposa, e sim é responsabilidade do pai. Às vezes nós achamos que também a responsabilidade é da igreja, conduzir os nossos filhos através do pastor Giovanni, Ministério de Jovens, mas não, a responsabilidade é exclusivamente nossa, Deus vai cobrar de nós. Olha a importância que você tem carregado, o peso que você tem sobre as tuas costas. Instruir a família nos ensinamentos da palavra de Deus e prepará-los para povoar o céu. Instruir nossa família e conduzi-la ao céu. Essa é a função de nós como marido. A Bíblia também fala sobre tomada de decisões. A Bíblia diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeito a eles toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Jesus? Primeira coisa que nós vemos aqui, a tomada de decisões, principalmente como marido, como sacerdote do lar, é a responsabilidade dele. É claro que ele tem que ter um acordo com a sua esposa, mas a autoridade ou a responsabilidade maior está sobre ele. Mas toda decisão que o marido tomar, a primeira coisa que ele tem que fazer é tomar perante o Senhor. Não adianta eu falar assim, principalmente nos nossos negócios, eu vejo uma grande oportunidade. Você acaba entrando nessa oportunidade sem consultar a Deus, e esse negócio está errado, e desestrutura e abala toda a família. De quem que foi a responsabilidade? Foi tua ou foi de Deus? Você tem andado segundo Deus quer para a sua vida? Você tem buscado conhecimento, tem buscado a palavra, tem orado a Deus? Essa faz toda a diferença. Um exemplo errado também, nós como os maridos, às vezes, eu não sei se isso aconteceu na sua casa, barganha. Às vezes nós temos uma vontade de fazer alguma coisa, e nós barganhamos com as nossas esposas. Isso também cabe sobre a autoridade. Você pode comprar, você pode fazer, que a autoridade está sobre você. Mas em concordância com as nossas esposas, o que vai acontecer? Vai ser frustrado. Aconteceu uma certa vez que eu queria tanto uma coisa e minha esposa não deixava. E daí ela falou, eu queria fazer isso. Eu falei, não. Aí eu falei, puxa, agora é minha oportunidade, né? Pode contar? Não, isso acontece comigo. As coisas de Deus são assim. Uma certa vez, não sei se alguém aqui às vezes não me conhece, não sabe que eu não gosto de moto, né? E eu vendi, quando nasceu o João Pedro, eu vendi as minhas motos e tentei fazer outras coisas, sabe? Eu gostava de ter o meu hobby. Eu não sei porque que as mulheres não têm hobby, né? Nós temos às vezes futebol, não gosto de bola, mas eu gostava de moto. E eu me lembro quando eu vendi, meu irmão falou bem assim para mim, falou, você nunca mais vai conseguir comprar outro. Eu, puxa,
E de fato foi, me ligavam das concessionárias, ó, faziam promoção, falavam, né, davam uma primeira, falavam, amor, deu certo lá, olha, me ligaram, fizeram uma promoção e tal, já está com os papéis, ela descobriu, mas quase que o casamento nem abaixo, sabe? Aí eu falei, cancelei aquela compra. E uma certa vez ela quis fazer uma cirurgia, queria, eu não sei, né, mulher meio perfeita, eu não sei por que quer mexer, né? Queria fazer uma cirurgia no nariz. Eu falei, agora é minha oportunidade. Você vai fazer sua cirurgia no seu nariz e eu compro a minha moto, né? Ela meio contrariada, né? Não, então compra a sua moto logo. E comprei minha moto. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus não funcionam através de barganha, mas sim de concordância. Mas só para eu terminar, abrir um parênteses aqui na ministração e terminar o meu testemunho. Eu sempre gostei muito de moto, de fazer rally, fazer competições, machuquei o joelho, acabei parando e comecei a viajar de moto. E eu me lembro que quando eu comprei essa moto, eu não andava muito com ela também, mas como eu queria voltar a fazer trilha de moto, começar a andar nos finais de semana, falando, não tem nada para fazer mesmo, às vezes, né? Na verdade, todo final de semana nós estamos ocupados, mas nós tentamos colocar isso na nossa mente, ocupado com as coisas de Deus, nunca tem tempo. Mas eu falei, vou comprar. E eu comprei uma moto. Na época eu comprei uma moto, uma KTM novinha, em Maringá. Fui lá, passei, negociei. E isso nós íamos para uma cirurgia dela, que ela ia fazer em Curitiba. E quando eu cheguei em Curitiba, eu tinha comprado aquela moto, mandei o rapaz, ó, enchi de acessórios aquela moto. E naquela noite dormi. E como de costume, sempre orando a Deus. E o Senhor na noite me deu um sonho. E naquele sonho ele mostrava um púlpito, um pastor de preto, estava de terno preto, um caixão no meio e duas motos. Uma moto laranja e uma moto azul. E o Senhor falava assim, enquanto você se preocupa com seus interesses, e mostrou aquela moto laranja que eu tinha acabado de comprar novinha, muitos estão morrendo, e eu vou cobrar da sua vida. Meu Deus, acordei 4 horas da manhã, me ajoelhei, pedi perdão para Deus, e agora o que eu vou fazer com essa moto? Já mandei colocar tudo, o que eu vou fazer? Desesperado, e não consegui dormir mais, deu 8h01, liguei para o vendedor. Já tinha orado, falei, olha, eu queria primeiramente te pedir perdão, mas você não vai ficar chateado comigo se eu não comprar essa moto? Falei, não, mas já colocou tudo. Não, você não tem como tirar. Mas graças a Deus, eu não comprei aquela moto, porque não estava no projeto de Deus. E hoje, quando eu fiz essa barganha com a minha esposa, na verdade não era o tempo de Deus para a minha vida. E hoje Deus me deu essa moto azul, que era um sonho da minha vida. E tudo por onde eu passo, às vezes as pessoas vêm me perguntar, quando eu me vejo, eu estou testemunhando o que Deus fez na minha vida para chegar até ali. Eu me lembro que eu sempre tive o sonho de ter uma 1200 da BMW. E eu falava para minha esposa, eu nunca vou poder ter isso. Porque na época eu trabalhava com meu avô, tinha muita dificuldade, morava de favor na casa da minha mãe. Minha mãe todas as vezes, naquela época ela era espírita, hoje graças a Deus serve a Jesus, junto conosco. Mas todas as vezes o inimigo usava a vida dela, falava, você mora de favor na minha casa. Às vezes eu aguentava isso sozinho, não passava para minha esposa. E eu falava, puxa, eu nunca ia poder ter uma moto dessa. E quando Deus me deu a oportunidade, um amigo meu me ligou e falou, olha, no final de ano, falou, olha, vem aqui que eu estou tirando 10 mil da moto, vou fazer uma promoção para você. Eu falei, você não me espera uma semana não, eu falei, tem que ser hoje. Eu me lembro que tinha aquela moto da barganha, tá vendo? Porque não era para ter comprado naquela hora. Não é momento de Deus. Perdi um pouco de dinheiro naquela moto, vendi por telefone, vendi o que eu tinha e comprei a moto. Mas olha onde está o projeto de Deus. Quando eu cheguei para buscar aquela moto na BMW em Londrina, e eu sentei em cima daquela moto e comecei a chorar, dentro daquela concessionária. Começou o vendedor, começou o segurança a ficar inquieto, o que está acontecendo? E eu chorando em cima daquela moto, eu falei, você tem um tempinho para ouvir a minha história? E ali eu fui contando tudo como que Deus foi fazendo. De onde que eu saí e de onde que o Senhor me levou. Então, às vezes, Deus te abençoa e te prospera, não é para você mesmo, não. É porque tudo tem um propósito. Amém. Tudo tem um propósito. A pessoa chega nas tuas coisas, mas como que isso aconteceu? Né? Puxa, como que você foi bem sucedido? A glória não foi pelo teu trabalho, não. A glória é de Deus que permitiu você ter as coisas. Amém? Então, tudo tem um propósito de Deus. Que nós não venhamos a fazer barganha com as nossas esposas.